Prepare-se para se surpreender com o luxuoso conjunto de mesa de Napoleão. Este incrível serviço de porcelana foi encomendado por Napoleão Bonaparte e reflete seu amor pelo luxo e pela grandeza. Feito no início do século XIX, o conjunto é adornado com padrões elaborados e detalhes em ouro, destacando a elegância imperial. No entanto, houve uma reviravolta. Os convidados eram, na verdade, proibidos de usar essa magnífica louça, o que é irônico, considerando que muitos deles eram soldados famintos, precisando de comida. Em vez de desfrutar de pratos requintados em belos pratos, esses soldados muitas vezes permaneciam com fome, cercados apenas por uma ostentação luxuosa. Este conjunto luxuoso lembra o forte contraste entre o desperdício e a dura realidade da guerra. Imagine um jantar à mesa, cheia de pratos lindos que você não pode tocar. Uma visão fascinante da história que levanta questões sobre prioridades e a experiência humana em tempos turbulentos. O que realmente impulsiona a próspera cena tecnológica de Seattle? Desde 2017, Seattle, Iwasha, se tornou um importante centro na indústria de tecnologia, atraindo grandes empresas como Amazon e Microsoft. A cidade tem uma atmosfera vibrante que favorece a inovação e a criatividade. Um dos fatores-chave desse crescimento é o rico potencial de talentos de Seattle. Com universidades renomadas como a Universidade de Washington, a cada ano são formados profissionais altamente qualificados nas áreas de tecnologia e engenharia. Além disso, a localização estratégica de Seattle, na costa oeste, oferece fácil acesso a mercados internacionais, tornando-a um centro ideal para empresas de tecnologia globais. O compromisso da cidade em desenvolver a infraestrutura também é fundamental, pois as melhorias nos transportes e nas instalações apoiam a força de trabalho em crescimento. Além disso, a cultura de colaboração entre startups e empresas consolidadas promove a troca de conhecimentos e parcerias, abrindo caminho para novas ideias. No geral, a combinação única de educação, inovação e comunidade torna Seattle um lugar atraente para entusiastas de tecnologia e empreendedores. À medida que a cena tecnológica continua a evoluir, só podemos imaginar quais incríveis inovações surgirão no futuro. Você sabia que os peixes também podem tossir? Embora pareça estranho, os peixes têm um mecanismo único de tosse para limpar suas brânquias e não para sinalizar problemas. Quando um peixe, como um peixe dourado, se contorce e engole de repente, isso não é sinal de estresse. Ele está apenas limpando a garganta debaixo d'água. Essa ação é importante para a saúde deles e ajuda a reiniciar o sistema respiratório. As brânquias dos peixes são estruturas complexas que filtram o oxigênio da água, mas podem facilmente ficar obstruídas por sujeira. Tossindo, esses seres aquáticos removem partículas indesejadas, garantindo uma respiração eficiente. Essa adaptação incrível permite que os peixes sobrevivam em diversos ambientes, desde lagos limpos até rios turvos. Na próxima vez que você ver seu peixe dourado fazendo esse movimento engraçado, lembre-se de que ele está apenas cuidando do seu sistema respiratório. Não há nada de estranho nisso. Prepare-se para se surpreender com seu telefone sujo. Você sabia que os celulares podem ter até 10 vezes mais bactérias do que a privada? Parece incrível, mas é verdade. Nossos telefones estão sempre em nossas mãos, tocam superfícies cheias de germes, e muitas vezes esquecemos de limpá-los adequadamente. O acúmulo de bactérias pode causar problemas como erupções na pele ou até infecções, especialmente quando falamos ao telefone ou checamos mensagens, segurando-o perto do rosto. Pense nisso, você lava as mãos regularmente, mas com que frequência limpa o telefone? Dedicar um tempo para desinfetar o aparelho diariamente pode melhorar muito a situação. Usar lenços ou sprays desinfetantes seguros para eletrônicos ajuda a manter seu telefone limpo e sua pele saudável. Então, da próxima vez que você pegar o telefone, pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que eu o limpei? Por que os orixes das montanhas constroem ninhos únicos em forma de bolsa? Essas aves incríveis que vivem na América Central criam ninhos que parecem bolsas penduradas. Os ninhos dos orixes das montanhas são não apenas bonitos, mas também muito práticos. Eles ficam pendurados nos galhos das árvores, oferecendo ótima proteção contra predadores e condições climáticas adversas. Essas aves escolhem locais específicos, muitas vezes em vegetação densa, para proteger seus ninhos. Construir um ninho em forma de bolsa exige habilidades consideráveis, pois o orixe o tece com diferentes materiais, como folhas, galhos e até fibras vegetais.
O resultado é uma casa resistente e aconchegante para os ovos e filhotes. Esse comportamento único de nidificação reflete a adaptabilidade e a criatividade do oriche das montanhas, mostrando como a evolução moldou seu modo de vida. Observar esses ninhos em seu habitat natural é um verdadeiro prazer para ornitólogos e amantes da natureza. Se você algum dia visitar a América Central, preste atenção a esses ninhos incríveis e às aves engenhosas que os criam. Não é incrível como diferentes espécies se adaptam às suas condições? O que é surpreendente sobre os gigantopithecus? Essa enorme criatura semelhante a um humano, com cerca de 3 metros de altura, viveu na Terra há milhões de anos, despertando o interesse não só dos cientistas, mas também dos contadores de histórias. Fósseis mostram comportamentos fascinantes. Por exemplo, o gigantopiteco pode ter enterrado seus mortos, o que sugere um nível de inteligência normalmente atribuído apenas aos humanos. Imagine uma criatura desse tamanho deixando para trás tantos mistérios. Sua existência inspirou lendas, como a do Pé Grande, entrelaçando o gigantopiteco no folclore. Além dos mitos, os restos desse antigo primata fornecem informações valiosas sobre como esses poderosos seres viviam e interagiam com o meio ambiente. Cientistas estudam seus dentes e ossos para reconstruir sua dieta e habitats, ajudando-nos a entender a evolução dos macacos. Assim, ao explorar as maravilhas da história do nosso planeta, o gigantopiteco se destaca não apenas por seu tamanho, mas também por seu comportamento intrigante, mostrando que o mundo antigo era tão complexo e fascinante quanto o nosso. O navio fantasma apareceu novamente do nada. O Sam Ratelonge, um barco que desapareceu em 2009, despertou curiosidade e interesse quando reapareceu nas costas de Mianmar em 2018. Abandonado durante uma tempestade enquanto era rebocado, o navio sumiu por quase 10 anos, deixando muitos se perguntando o que aconteceu. A dramática costa revelou uma cena assustadora. O Sam Ratelonge estava encalhado, aparentemente intocado pelo tempo. Especialistas confirmaram sua identidade por meio dos números de série, levantando questões sobre o destino da tripulação e os eventos que levaram ao seu abandono. Sem pessoas a bordo e sem uma explicação clara, este navio fantasma se tornou uma lenda moderna, fascinando aventureiros e exploradores. Que histórias o Sam Ratelonge pode guardar de seus anos solitários no mar? Isso certamente desperta interesse pelos mistérios dos desaparecimentos marítimos e os segredos do oceano que aguardam para serem descobertos. Você sabia que o hidrogênio enfrenta grandes desafios? Embora o hidrogênio seja frequentemente elogiado por seu potencial como fonte de energia limpa, ainda existem obstáculos a serem superados. Um dos principais problemas é o alto custo de produção. Atualmente, produzir hidrogênio pode ser mais caro do que obter energia de fontes como painéis solares. Essa diferença de preço pode desestimular empresas e governos a investirem em tecnologias de hidrogênio. Além disso, a baixa densidade do hidrogênio dificulta seu armazenamento eficiente, complicando o desenvolvimento da infraestrutura necessária para abastecimento. Imagine se pudéssemos usar o hidrogênio de forma mais eficiente. Isso poderia ajudar a reduzir as emissões de carbono e nos aproximar de um futuro sustentável. No entanto, superar esses desafios é crucial se o hidrogênio quiser ter um papel significativo em nosso sistema energético. Será que inovações e mudanças nas políticas podem abrir caminho para uma revolução do hidrogênio? Por que a educação foi tão importante em 2010? Nesse ano, o Ministério da Educação destacou o papel crucial do apoio governamental diante de diversas questões legais. Essa atenção foi uma resposta às crescentes ameaças que as instituições de ensino enfrentavam, devido a mudanças nas políticas e disputas jurídicas. O Ministério percebeu que, sem um suporte confiável do governo, as escolas poderiam ter dificuldades em garantir um ambiente de aprendizado seguro e eficaz para os alunos. Eles ressaltaram que a proteção do financiamento e dos recursos educacionais era essencial para manter a qualidade do ensino e do aprendizado. Além disso, esse apelo por apoio não se limitava apenas à ajuda financeira. Incluía também a criação de políticas que garantissem a resiliência das escolas diante de mudanças que poderiam afetar seu funcionamento. Ao enfatizar a necessidade de ajuda governamental, o Ministério buscava assegurar um futuro promissor para os alunos, permitindo que eles se desenvolvessem sem medo da instabilidade jurídica que poderia impactar sua educação.
As ações tomadas nesse período se tornaram um precedente para futuras políticas educacionais, lembrando-nos da importância de medidas protetivas para um ambiente educacional estável. Acredite ou não, mas o verme-polvo existe. Esse incrível ser marinho pode chegar a 9 centímetros de comprimento e se parece com um pequeno polvo com 10 tentáculos que dançam na água. Habitante das profundezas do oceano, o verme-polvo, também conhecido como Bonatia, desempenha um papel importante em seu ecossistema, trazendo diversidade à vida marinha. Seus tentáculos ajudam a capturar alimento e a se mover em seu lar subaquático, mostrando como essas criaturas estão bem adaptadas ao seu ambiente. Vivendo em profundidades onde a luz solar mal chega, o verme-polvo revela uma incrível variedade de vida que prospera na escuridão. Com uma aparência tão peculiar, você pode se perguntar que outras criaturas surpreendentes habitam o fundo do oceano, aguardando serem descobertas. O verme-polvo é mais um lembrete de quanto ainda temos a aprender sobre os vastos e misteriosos oceanos do nosso planeta. Você sabia que mulheres falecidas podem dar à luz póstumamente? Esse fenômeno surpreendente, embora raro, ocorre quando uma mulher grávida morre, mas ainda consegue dar à luz seu filho após a morte. Em alguns casos, médicos relataram nascimentos bem-sucedidos até dias ou semanas após a morte da mãe, graças a tecnologias de suporte que mantêm as funções do corpo dela. Esses casos desafiam nossa compreensão da vida e levantam questões éticas sobre a preservação do corpo da mãe, na esperança de salvar seu filho não nascido. Por exemplo, em 2019, nos Ecasiaekja, uma mulher foi declarada morta, mas foi mantida em um aparelho de suporte à vida, o que deu ao seu filho uma chance de sobreviver. Embora esses eventos sejam excepcionais, eles ressaltam a profundidade da resiliência humana e as complexas relações entre vida e morte. Esse processo incomum provoca discussões sobre ética médica, luto e a conexão entre mãe e filho. Quais são as implicações disso para a nossa compreensão da vida, amor e perda? Vamos revelar a verdade sobre os leões. Você sabia que os leões selvagens são divididos em 2 subespécies principais? O leão africano, cientificamente chamado de Panthera leo-leo, vive em vastas áreas da África, ao sul do Saara. Esse majestoso animal se adapta bem a diferentes ambientes, como savanas e planícies, mostrando sua impressionante estrutura social ao viver em bandos. Por outro lado, o leão asiático, conhecido como Panthera leo-persica, é encontrado em uma área muito menor ao redor do Parque Nacional de Gir, no oeste da Índia. Apesar de suas ligações genéticas próximas, esses leões enfrentam desafios diferentes devido aos seus habitats. O leão asiático está à beira da extinção, com apenas algumas centenas de indivíduos restantes, enquanto a população de leões africanos, embora em declínio, é maior. Compreender essas diferenças nos ajuda a valorizar as características únicas e as necessidades de conservação de cada subespécie. Qual leão você acha mais fascinante? Você sabia que na Escócia existe uma rota que conecta as pequenas ilhas de Westray e Papa Westray, levando apenas 53 segundos? Este incrível voo é o mais curto do mundo. A distância é de apenas cerca de 2,7 quilômetros, e esse trajeto mostra como a aviação liga até as comunidades menores. Os pilotos sobrevoam paisagens costeiras deslumbrantes, enquanto os passageiros podem apreciar vistas magníficas lá embaixo. Apesar de sua brevidade, a viagem é frequentemente inesquecível, oferecendo experiências únicas aos viajantes. O voo geralmente ocorre várias vezes ao dia e é uma conexão importante para os moradores das ilhas, garantindo acesso fácil a serviços de saúde, educação e empregos nas ilhas vizinhas. Imagine entrar no avião e, antes que você perceba, já está no seu destino, mais rápido do que fazer uma xícara de café. Já pensou por que o Alasca é tão imenso? Este estado incrível é mais do que apenas paisagens vastas. É um gigante em termos de tamanho. O Alasca é tão enorme que poderia facilmente acomodar Texas, Califórnia e Montana ao mesmo tempo dentro de suas fronteiras. Com aproximadamente 1.717.654 km², é o maior estado do Salmon, por uma grande margem, maior do que todos, exceto 18 países no mundo. Imagine fazer uma viagem de carro de uma ponta a outra. Você passaria por majestosas cadeias de montanhas, florestas densas e tundras abertas. Entre seus tesouros está o Parque Nacional Denali, lar do pico mais alto da América do Norte.
A vida selvagem aqui é impressionante, com ursos robustos, alces graciosos e majestosas baleias, todos prosperando neste ecossistema único. Além disso, o Alasca possui uma costa deslumbrante que se estende por mais de 10.600 quilômetros, exibindo fiordes espetaculares, enormes geleiras e inúmeras ilhas. Então, da próxima vez que ouvir alguém mencionar o Alasca, lembre-se de quão imensamente grande e diversificado ele realmente é. Prepare-se para se surpreender com a bondade que muda a história. Ao longo dos séculos, pequenos atos de bondade tiveram um grande impacto. Um caso fascinante ilustra isso. Um simples gesto de compaixão mudou o destino de uma comunidade inteira. Imagine um soldado que dá comida a uma família faminta durante a guerra. Esse pequeno ato não apenas salvou vidas, mas também criou laços entre os lados opostos. Esses momentos destacam como a bondade pode influenciar decisões e inspirar coragem, ou até mesmo iniciar movimentos. A história está cheia de relatos onde um único ato de boa vontade mudou o curso dos eventos, redefinindo relacionamentos e futuros. De heróis salvando estranhos a cidadãos comuns protegendo outros, a bondade toca a todos. Como seria nosso mundo se esses atos se tornassem mais comuns? A bondade pode ser a chave para a paz em nossas comunidades e além. Essa pergunta nos faz refletir não apenas sobre o passado, mas também sobre o que escolhemos fazer a cada dia. Um fato interessante sobre o desperdício de alimentos. Todo ano, quase 1/3 de toda a comida produzida para consumo humano é jogada fora. Isso representa bilhões de dólares que se perdem. Essa enorme perda acontece por várias razões. Uma das principais é a superprodução, quando os agricultores cultivam mais alimentos do que as pessoas conseguem consumir. A distribuição também é um fator importante, já que os alimentos muitas vezes estragam antes de chegarem às lojas. Além disso, os hábitos dos consumidores contribuem significativamente. Pense nas verduras que ficam na geladeira até murcharem, ou nas refeições que preparamos, mas não terminamos. Esse desperdício não só afeta nosso bolso, mas também prejudica o meio ambiente, aumentando o volume de lixo e as emissões de gases de efeito estufa. Então, o que podemos fazer a respeito? Prestando atenção nas nossas compras, armazenando os alimentos corretamente e aprendendo a valorizar as sobras. Todos nós podemos ajudar a reduzir o desperdício de alimentos. Você consegue adivinhar o que realmente causa a queda de um avião? Em 2009, ocorreu um incidente estranho, quando um pequeno avião se viu em uma situação chocante com um crocodilo que foi contrabandeado a bordo. No meio do voo, o crocodilo conseguiu escapar, causando caos entre os passageiros. Todos entraram em pânico e começaram a mudar seu peso, em uma tentativa desesperada de evitar o encontro com o réptil, e o avião perdeu o equilíbrio, acabando por cair. É difícil imaginar o terror que levou a essa catástrofe. Infelizmente, apenas uma pessoa sobreviveu, enquanto o crocodilo não conseguiu. Essa história incomum não só destaca os perigos do contrabando de animais, mas também nos lembra de como circunstâncias inesperadas podem resultar em consequências catastróficas. O contrabando da vida selvagem não é apenas legal, é um sério risco para todos, incluindo passageiros inocentes. O que você faria em uma situação tão louca? E se eu disser que o zinco e o cobre melhoram o funcionamento do cérebro? Esses dois minerais importantes desempenham um papel fundamental na saúde cerebral. O zinco ajuda na atividade dos neurotransmissores, permitindo que as células do cérebro se comuniquem melhor, o que é essencial para o aprendizado e a memória. Ao mesmo tempo, o cobre age como combustível para as células do cérebro, sustentando a produção de energia para que funcionem de maneira eficiente. Embora seja importante notar que ter esses minerais não garante um nível mais alto de inteligência, sua presença destaca a necessidade de uma alimentação adequada para apoiar a atividade mental. Uma dieta rica nesses nutrientes pode resultar em uma concentração mais clara e na melhoria das funções cognitivas. Alimentos como nozes, sementes, grãos integrais e frutos do mar são excelentes fontes de zinco e cobre. Portanto, da próxima vez que você alimentar seu cérebro, lembre-se de que o que você come pode realmente influenciar como você pensa e aprende. Descubra os tesouros antigos do Egito que ainda nos encantam. O Egito é um dos países mais antigos do mundo, com uma história que se estende por milhares de anos. Quando pensamos no Egito, lembramos das majestosas pirâmides e do sinuoso Nilo. Esses pontos turísticos não são apenas atrações. Eles simbolizam uma civilização incrível que dominou a arquitetura e a engenharia.
As pirâmides construídas como tumbas para os faraós mostram o impressionante conhecimento dos antigos egípcios sobre geometria e organização do trabalho. Enquanto isso, o Nilo foi a artéria vital que sustentou a agricultura e o comércio ao longo da história. A rica cultura do Egito inclui grandes conquistas na escrita, arte e administração, tornando-o um jogador importante no cenário mundial. Ao mergulhar no passado do Egito, você descobre uma civilização que influenciou muitas outras e que continua a despertar curiosidade e admiração. Como o legado dessa antiga sociedade molda nossa compreensão da história hoje. Incrível, mas Warren G. Harding era um romântico. Durante sua presidência, Harding não se dedicou apenas à política, mas também teve um relacionamento apaixonado com Carey Phillips, sua amante. A correspondência deles é conhecida por revelar um lado mais suave do Virginius IX, presidente dos Srcala. Em cartas de amor comoventes, Harding expressava seus sentimentos, demonstrando profunda afeição e saudade por Phillips. Ele a chamava por nomes carinhosos e declarava seu amor em uma linguagem poética, bem diferente do estilo formal esperado de alguém em sua posição. O relacionamento deles durou mais de 10 anos, mostrando que até as figuras mais proeminentes podem ter vidas pessoais complicadas. Harding frequentemente escrevia sobre seu desejo de estar com Phillips, criando um tesouro de cartas íntimas e sinceras. Esses registros nos oferecem uma visão do mundo emocional de um homem que governou o país, enquanto escondia um romance secreto. Faz-nos refletir quantos segredos nossos líderes guardam atrás de portas fechadas. Você consegue imaginar viver em um lugar com poluição do ar constante. Miyakajima, uma ilha vulcânica ao sul de Tóquio, abriga cerca de 2.500 habitantes que enfrentam um desafio em comum. Esta ilha está localizada em uma das áreas com maiores emissões de dióxido de enxofre do mundo, problema agravado pela erupção vulcânica em 2000, que poluiu ainda mais o ar. Apesar dos riscos à saúde, esses moradores decidiram ficar e tirar o máximo proveito de sua situação única. A maioria usa máscaras de gás no dia a dia, como durante compras ou passeios, já que a qualidade do ar pode ser pesada. Você pode se perguntar por que eles permanecem na ilha. Muitos moradores citam os laços fortes na comunidade e o amor profundo pelo lugar de origem como razões para ficar, mesmo em condições difíceis. A ilha é famosa por suas paisagens deslumbrantes, com terrenos acidentados e belas praias, o que torna a permanência aqui ainda mais atraente. Viver em Miyakajima é um testemunho da resiliência e adaptabilidade humana, enquanto a comunidade aprende a lidar com a vida em uma área da qual a maioria provavelmente fugiria. Como eles continuam a prosperar em um ambiente assim? Isso pode te surpreender. O gelo no Mississippi está desaparecendo. O poderoso rio Mississippi, que geralmente fica coberto de gelo durante os meses frios, está passando por uma perda dramática do seu congelamento invernal devido às mudanças climáticas. Com o aumento das temperaturas globais, as icônicas camadas de gelo do rio estão derretendo mais cedo a cada ano, alterando tudo, desde os ecossistemas locais até os padrões climáticos. Historicamente, o gelo no inverno não apenas cria uma cena pitoresca, mas também desempenha um papel crucial na regulação do fluxo do rio e do habitat natural. Com menos gelo, o risco de bloqueios de gelo aumenta durante o descongelamento sazonal. Esses bloqueios ocorrem quando blocos de gelo obstruem o fluxo do rio, resultando em possíveis inundações que podem ameaçar comunidades próximas. Além disso, o desaparecimento do gelo invernal interrompe os padrões migratórios dos peixes, que dependem de sinais sazonais consistentes para a reprodução. O impacto também se estende à economia. Os negócios locais que dependem de atividades de inverno enfrentam incertezas. É vital entender como as mudanças climáticas afetam nossos sistemas hídricos, para que possamos desenvolver estratégias para proteger esses ambientes essenciais. O que acontecerá a seguir se essa tendência continuar? Você sabia que a Grande Muralha não é apenas uma parede? Na verdade, é uma coleção fascinante de muros e fortificações construídas ao longo de muitos séculos por diferentes dinastias chinesas. Embora muitas vezes imaginemos a Grande Muralha como uma linha única e contínua atravessando a paisagem, a realidade é muito mais complexa. Cada dinastia, da Qin a Ming, construiu suas próprias seções, criando um mosaico de estilos arquitetônicos que refletem as inovações militares e influências culturais da época.
Ao explorar essa estrutura notável, você não apenas percorre milhas, mas também a história, testemunhando como cada geração fortaleceu e expandiu as muralhas para se proteger contra invasões de tribos do norte. Com mais de 13 mil milhas de extensão, essa arquitetura incrível teve duplos propósitos, defesa e simbolismo. Tornou-se um poderoso emblema de unidade e força para o povo chinês, especialmente durante períodos turbulentos. Com sua imensa escala e importância histórica, a Grande Muralha é um dos marcos mais icônicos do mundo hoje. Portanto, da próxima vez que você pensar na Grande Muralha, lembre-se de que é um rico mosaico de história, representando a resiliência e diversidade de uma nação. Você já se perguntou por que os cavalos expressam emoções como nós? Os cavalos não são apenas animais bonitos. Eles têm uma maneira incrível de se comunicar que rivaliza com as expressões humanas. Pesquisadores identificaram 17 movimentos faciais únicos nos cavalos, que mostram seus sentimentos e intenções. Essas criaturas magníficas usam as orelhas, olhos, narinas e lábios para transmitir tudo, desde alegria até medo. Por exemplo, quando as narinas de um cavalo se alargam, isso pode significar excitação ou ansiedade, criando uma imagem visual marcante. Por outro lado, se você vê um cavalo com as orelhas para trás, é melhor ter cuidado. Isso pode indicar que ele está bravo ou se sentindo desconfortável. As expressões dos cavalos nos lembram que eles são seres sensíveis, com uma vida emocional rica, capazes de transmitir mensagens claras através da linguagem corporal. Compreender esses sinais não só fortalece nossa conexão com eles, mas também aprofunda nossa percepção de sua inteligência e complexidade. Descubra o primeiro hotel do mundo coberto de ouro. O Doce Hanoi Golden Lake não é apenas um hotel. Ele possui um design impressionante e único que chama a atenção e a imaginação. Localizado na movimentada capital do Vietnã, Hanoi, este luxuoso hotel é revestido com ouro verdadeiro, tornando-se um espetáculo. Sua fachada brilha ao sol, atraindo hóspedes e transeuntes com seu esplendor. Mas não se trata apenas de luxo. O hotel também oferece comodidades modernas e soluções ecológicas, como um sistema de filtragem de água. Cada quarto é decorado para conforto e sofisticação, com detalhes em ouro, proporcionando aos hóspedes uma experiência única. Imagine-se nadando em uma piscina com azulejos dourados, ou desfrutando de uma refeição em um restaurante decorado com ouro. Esta maravilha arquitetônica é um testemunho do design inovador e do turismo de luxo. Seja você um amante da arte, um buscador de luxo ou apenas curioso, uma estadia no Doce Hanoi Golden Lake promete experiências inesquecíveis. Você está pronto para visitá-lo? Você não vai acreditar no que a poluição dos carros causa. Sempre que você dirige, seu carro emite cerca de 0,45 kg de poluentes a cada 40 km. Com milhões de carros nas nossas estradas, isso resulta em uma enorme quantidade de emissões prejudiciais que afetam nossa saúde e o meio ambiente. Esses poluentes podem causar problemas sérios, como doenças respiratórias e mudanças climáticas. Por isso é importante repensar nossa forma de transporte. É por isso que carros com baixo consumo de combustível e fontes de energia alternativas, como os elétricos ou o transporte público, estão se tornando cada vez mais populares. Mudar para essas opções mais ecológicas pode reduzir significativamente nossa pegada de carbono e melhorar a qualidade do ar. À medida que enfrentamos a crescente ameaça das mudanças climáticas, explorar métodos inovadores de transporte pode se tornar não apenas uma escolha, mas uma necessidade. Como podemos trabalhar juntos para minimizar nosso impacto no planeta e inspirar outros a se juntarem a essa causa? Acredite ou não, Blinding Lights é um gigante do streaming. Lançada em 2019, o sucesso de The Weeknd conquistou o mundo da música, tornando-se a canção mais streamada da história, com mais de 4 bilhões de reproduções. Essa faixa contagiante não só encantou os fãs com seu som retrô, mas também superou o antigo recordista Shape of You em várias plataformas. Serviços de streaming como o Spotify e Apple Music mostraram a enorme popularidade de Blinding Lights, que ocupou os primeiros lugares nas paradas por várias semanas e quebrou diversos recordes, solidificando a posição de The Weeknd na cultura pop. Sua melodia irresistível e letras acessíveis sobre saudade e amor ressoaram com ouvintes de todas as idades, criando um fenômeno global. O sucesso da canção destaca a mudança na forma como consumimos música hoje. O streaming se tornou a principal maneira de aproveitar nossas melodias favoritas.
Enquanto artistas continuam a lançar novas músicas, a competição pelo título de canção mais streamada permanece acirrada, mas por enquanto, The Weeknd está no topo. O que você acha que torna uma música como Blinding Lights tão popular? Você sabia que Vênus gira muito devagar? Vênus é um planeta fascinante do nosso sistema solar, com uma característica única. Sua rotação em torno do próprio eixo é incrivelmente lenta. Enquanto a Terra completa uma volta em cerca de 24 horas, Vênus leva cerca de 243 dias terrestres para completar uma única rotação. Isso significa que um dia em Vênus dura mais do que um ano em Vênus, que é de apenas cerca de 225 dias terrestres. Imagine viver um dia que dura um ano inteiro. Essa estranha velocidade de rotação é parcialmente explicada pela sua densa atmosfera e como ela interage com a gravidade do Sol. Na verdade, Vênus gira na direção oposta à maioria dos planetas, incluindo a Terra, o que a torna ainda mais misteriosa. Esse movimento lento resulta em um ciclo dia-noite, que é diferente do que experimentamos aqui na Terra. Portanto, embora um ano em Vênus passe relativamente rápido, seus longos dias fazem com que cientistas e amantes do espaço se maravilhem com as maravilhas do nosso planeta vizinho. Acredite ou não, mas existe o maior cubo mágico do mundo. Este gigantesco quebra-cabeça, com 2,5 metros de lado, está localizado no movimentado shopping Nina, em Hong Kong. Registrado no livro dos recordes, esse impressionante cubo não é apenas para exibição, é uma versão totalmente funcional do brinquedo clássico que todos conhecemos e amamos. Imagine um cubo mágico tão grande que você pode se reunir com amigos para girar suas cores vibrantes juntos. Os designers dessa incrível obra o criaram não apenas para jogar sozinho, mas também para diversão em grupo, permitindo que várias pessoas manuseiem o cubo ao mesmo tempo. Este projeto demonstra criatividade e inovação, já que girar as camadas gigantes se torna um desafio que exige trabalho em equipe e estratégia. Os visitantes do shopping Nina frequentemente tiram fotos com esse cubo recordista, tornando-o uma ótima atração tanto para os fãs de quebra-cabeças quanto para os compradores casuais. Portanto, se você algum dia estiver em Hong Kong, não perca a oportunidade de ver o maior cubo mágico funcional ao vivo. Vamos desvendar a verdade sobre os portões remanescentes. Este termo intrigante simboliza nossa época moderna, mostrando como algumas ideias resistem ao teste do tempo. Portões remanescentes representam ideias ou elementos que permanecem, mesmo quando mudanças ocorrem ao nosso redor. Pense nisso. Muitas tradições, crenças e práticas continuam a influenciar nossas vidas hoje, como portões fortes que sobrevivem a tempestades. Esses portões podem representar herança cultural, filosofias ou inovações que garantem continuidade em meio a rápidas transformações. Em um mundo movido por tecnologia e desenvolvimento acelerado, é fácil esquecer as lições e valores passados de geração em geração. Aceitar os portões remanescentes nos incentiva a reconhecer as conexões entre nosso passado e presente. Essa conexão pode nos inspirar a encontrar um equilíbrio entre as conquistas modernas e a sabedoria dos nossos antepassados. Então, o que mais a ideia dos portões remanescentes pode nos dizer sobre nosso caminho para o futuro? Descobrir essas conexões pode levar a uma compreensão mais profunda e apreciação de nossas histórias compartilhadas. Você pode acreditar que as abelhas voam mais alto que o Everest? Parece inacreditável, mas abelhas melíferas foram vistas a mais de 8.800 metros de altura. Isso é mais alto que o pico do Everest, que tem 8.848 metros. Essas pequenas criaturas são incríveis não apenas por suas habilidades de polinização, mas também por suas impressionantes capacidades de voo. Cientistas acreditam que a capacidade delas de se adaptar à baixa pressão atmosférica e ao ar rarefeito em grandes altitudes as ajuda a encontrar alimento em lugares inesperados. Voar em grandes altitudes pode dar às abelhas acesso a uma variedade de recursos florais, permitindo que prosperem em diferentes condições. Observar abelhas em altitudes extremas desafia nossa compreensão de suas habilidades. Isso mostra o quão resilientes e versáteis essas criaturas são. Na próxima vez que você ver uma abelha, lembre-se de que ela não é apenas uma ajudante no jardim, mas uma verdadeira exploradora. Quais outras habilidades surpreendentes esses pequenos insetos possuem? Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre os vinhos italiano e francês. Itália e França juntas produzem mais de 40% do vinho mundial.
o que mostra uma rica história que dura milhares de anos. Cada país é famoso por suas vinícolas renomadas, que produzem alguns dos melhores vinhos. A França se orgulha de regiões lendárias como Bordeaux, Borgonha e Champagne, conhecidas por suas uvas únicas e sabores excepcionais. Ao mesmo tempo, a Itália atrai os amantes do vinho, com variedades icônicas, como Chianti, Barolo e Prosecco, cada uma refletindo a diversidade das paisagens e do clima rural italiano. Esses países produzem milhões de garrafas de vinho anualmente e exportam uma quantidade significativa, o que tem um grande impacto em suas economias e na cultura mundial. Essa próspera tradição vinícola está entrelaçada em seu legado, influenciando a culinária, as festas e os encontros sociais. Então, da próxima vez que você tomar um copo de vinho, pense na arte e na paixão que estão por trás de cada garrafa desses dois países incríveis. Por séculos, essa criatura misteriosa parecia mais uma lenda do que uma realidade. No entanto, em 2012, cientistas fizeram uma descoberta revolucionária ao filmar o lula gigante em seu habitat natural pela primeira vez. Esse enorme habitante dos oceanos pode crescer até impressionantes 13 metros, tornando-se um dos maiores invertebrados da Terra. Com seu tamanho e corpo esguio, o lula gigante chama nossa atenção. Mas há mais nesse animal do que apenas seu tamanho. Acredita-se que ele habite grandes profundidades e enfrente cachalotes em batalhas ferozes, deixando marcas características na pele deles, parecidas com marcas redondas de suas poderosas ventosas. Essas interações revelam um dramático mundo subaquático que alimenta nossa fascinação por esses gigantes esquivos. Talvez ainda haja muito mais para descobrir sobre eles. Apertem os cintos, a maior atração aquática do mundo. Conheçam o mamute, uma atração impressionante no Holiday World, em Santa Claus, Indiana. Essa emocionante atração se destaca pelo seu design circular único, que permite que até 6 pessoas desçam ao mesmo tempo por suas emocionantes descidas. Imagine-se deslizando por 7 quedas íngremes, sentindo os respingos da água fresca em alta velocidade. A combinação de curvas e inclinações da atração com a força da gravidade e a água cria uma sensação única, prometendo uma aventura emocionante. Pessoas de todas as idades estão ansiosas para sentir a adrenalina e a diversão que o mamute oferece. Seja descendo com amigos ou apenas assistindo, a alegria dessa atração aquática é contagiante. Você está pronto para enfrentar as curvas e descidas da maior atração aquática do mundo? Difícil de acreditar, mas o taser tem uma história incrível. A palavra taser vem da sigla que significa rifle elétrico de Thomas Swift, em homenagem ao seu inventor Jack Cover. Na década de 1960, Cover queria criar uma arma não letal para as forças de segurança, e assim surgiu o taser. Com o tempo, ele se tornou uma escolha popular entre os policiais, permitindo neutralizar suspeitos sem usar força letal. Curiosamente, o nome taser se tornou tão conhecido que virou um nome próprio. Agora muitas pessoas dizem estar sob taser quando se referem a serem incapacitados por esse dispositivo, independentemente da marca. Essa mudança na linguagem mostra o quanto o taser influenciou a segurança pública. É incrível como um produto pode se tornar parte da comunicação cotidiana, não é? Você pode acreditar na perfeição da estrela Kepler? Descoberta em 2016, a estrela Kepler surpreendeu os astrônomos com sua forma incrivelmente esférica, recebendo o título de objeto natural mais perfeitamente redondo já medido. Essa maravilha celestial se destaca não apenas pela sua beleza, mas também pelas questões que levanta sobre nossa compreensão do cosmos. Antes de sua descoberta, os cientistas tinham ideias sobre como os corpos celestes se formam e se desenvolvem, muitas das quais agora estão sendo questionadas. A estrela Kepler é tão redonda que pode competir em simetria com uma bola de basquete. Essa forma única é resultado de sua rotação e das forças gravitacionais que atuam sobre ela. As observações da estrela Kepler permitem que os pesquisadores estudem mais profundamente a física celestial, abrindo novas perspectivas na mecânica que governa não apenas estrelas, mas possivelmente outros corpos celestes. Ao continuar a estudar essa incrível estrela, inevitavelmente expandiremos nossa compreensão das complexidades do universo. Quem sabe que outros mistérios celestiais nos aguardam na imensidão do cosmos?
Acredite ou não, mas você está prestes a descobrir um tesouro escondido. Longe dos pontos turísticos comuns, há um lindo lago de água doce que lembra um pedaço do Mediterrâneo. Os moradores se reúnem aqui para aproveitar os dias ensolarados, seja na beira da água ou praticando esportes aquáticos. Imagine-se saboreando uma bebida refrescante enquanto observa as pessoas se divertindo em pranchas de paddle, caiaques ou até surfando, com um cenário deslumbrante ao fundo. Este oásis não só oferece um refúgio perfeito da agitação da cidade, mas também cria uma atmosfera única de comunidade. Famílias fazem piqueniques à beira da água, amigos competem em jogos amigáveis e crianças brincam nas ondas suaves. Muitos ficam surpresos ao descobrir que um paraíso recreativo tão vibrante existe longe das praias famosas. Com paisagens lindas e infinitas opções de lazer, este lago de água doce é realmente uma alternativa refrescante. Quem precisa do mar quando se tem esse tesouro escondido bem aqui? Difícil de acreditar, mas chuva de aranhas é verdade. Esse fenômeno incrível acontece quando dezenas, até centenas de aranhas decidem voar. As aranhas, esses seres de 8 patas que vemos frequentemente se movendo rapidamente, têm uma maneira especial de viajar chamada parapente. Elas sobem em lugares altos como árvores ou prédios e soltam fios de teia que capturam o vento. Quando muitas aranhas fazem isso ao mesmo tempo, cria-se um espetáculo de aranhas flutuando no ar. Imagine sair de casa e, de repente, ser coberto por pequenas aranhas. Embora isso possa parecer assustador, essas chuvas geralmente são inofensivas. O caso mais famoso aconteceu no Brasil, onde um bairro inteiro experimentou uma chuva de aranhas, deixando os moradores maravilhados e confusos. Então, da próxima vez que você ver uma teia brilhando ao sol, lembre-se, essas pequenas aranhas podem estar planejando sua próxima aventura. Você sabia que existem mais telefones do que banheiros? É surpreendente, mas no mundo todo, mais pessoas têm celulares do que acesso a banheiros básicos. Cerca de 6 bilhões de pessoas usam celulares, enquanto apenas 4,5 bilhões têm condições sanitárias adequadas. Essa diferença destaca um sério problema global. Apesar do rápido avanço da tecnologia, muitos ainda carecem de recursos higiênicos essenciais. Em países em desenvolvimento, os celulares muitas vezes se tornam uma tábua de salvação, conectando os usuários a informações e serviços importantes, mas a falta de banheiros limpos e seguros representa riscos sérios à saúde. Imagine usar o celular para tudo, desde redes sociais até serviços bancários, mas não ter um lugar seguro para ir ao banheiro. Essa realidade mostra que, ao celebrarmos os avanços tecnológicos, também devemos nos concentrar em garantir que todos tenham acesso a serviços básicos que promovam saúde e dignidade. Como podemos superar essa lacuna? Por que a escolha de Ana Obregón choca a Espanha? Recentemente, a apresentadora querida do público ganhou as manchetes ao se tornar avó através da maternidade de substituição, usando o sêmen de seu filho falecido. Essa notícia abalou o país, especialmente considerando que a maternidade de substituição é proibida na Espanha. Embora sua intenção provavelmente tenha sido homenagear a memória do filho e manter uma conexão com ele, essa ação reacendeu intensos debates sobre a moralidade e a legalidade da maternidade de substituição no país. Muitas pessoas têm opiniões divididas sobre a permissão dessas práticas, levantando questões sobre laços familiares, direitos reprodutivos e normas sociais. Alguns veem sua escolha como uma maneira trágica de manter a família unida, enquanto outros afirmam que isso pode levar à exploração e dilemas morais. Agora, a mídia, os políticos e o público enfrentam questões complexas sobre amor, perda e o que significa construir uma família no mundo moderno. Você sabia que perde até 100 cabelos por dia? Isso pode surpreender, mas a perda de cabelo é completamente normal. Todo dia, uma pessoa perde entre 35 e 100 fios do couro cabeludo, devido ao ciclo natural de crescimento dos cabelos. Esse ciclo fascinante tem várias fases: a fase de crescimento, a fase de repouso e a fase de queda. Na fase de crescimento, os cabelos crescem ativamente por alguns anos, enquanto a fase de repouso dura alguns meses, quando o crescimento para. Por fim, os cabelos entram na fase de queda, onde os fios antigos caem, abrindo espaço para novos. Esse ciclo pode ser afetado por fatores como alimentação, estresse e genética, mas a maioria das pessoas não precisa se preocupar se não notar uma perda excessiva de cabelo.
Então, se você estiver escovando os cabelos ou encontrar fios no travesseiro, lembre-se, é apenas o seu corpo fazendo espaço para um novo crescimento. A natureza não é incrível? Você já ficou parado por 8 horas? Imagine que você está posando para uma foto o dia todo. No século XIX, quando a fotografia estava começando a se desenvolver, tirar uma foto não era tão simples. As primeiras câmeras exigiam um tempo de exposição incrivelmente longo, e algumas delas faziam você ficar parado por cerca de 8 horas. Essa longa espera era resultado da tecnologia primitiva. As câmeras antigas usavam placas químicas sensíveis, que precisavam de muita luz para criar uma imagem nítida. Portanto, capturar um momento muitas vezes parecia um teste de paciência. Se você decidisse posar, precisava ficar absolutamente imóvel, o que hoje parece uma tarefa difícil. Com o tempo, os avanços na fotografia reduziram significativamente o tempo de exposição. Hoje, podemos tirar uma foto em frações de segundo. É incrível pensar em quão longe chegamos na captura de memórias e momentos. Imagine as histórias que aquelas fotos antigas poderiam contar. Como seria ficar parado tanto tempo para ter sua imagem impressa no papel? Não podemos realmente pousar em gigantes gasosos? A resposta é clara: não. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, conhecidos como gigantes gasosos do nosso sistema solar, são mundos incríveis que capturam nossa imaginação. No entanto, há um grande problema. Esses planetas não têm superfícies sólidas. Eles são compostos principalmente de gases e possuem atmosferas profundas que se transformam em formas líquidas e possivelmente até metálicas em grandes profundidades. Por exemplo, ao pensar em Júpiter, imagine suas nuvens espiraladas de hidrogênio e hélio, que criam tempestades poderosas, como a famosa Grande Mancha Vermelha. Mesmo que uma sonda espacial conseguisse descer nessas atmosferas, ela enfrentaria pressões e temperaturas extremas que esmagariam ou queimariam qualquer veículo de pouso. É por isso que a exploração desses magníficos gigantes se baseia em sondas orbitais e sensores remotos, permitindo-nos coletar dados incríveis sem tocar suas superfícies misteriosas. Não é surpreendente o quanto podemos aprender sem pisar em suas terras enigmáticas? E se as duelos de Andrew Jackson contassem uma história surpreendente? Andrew Jackson, o 7º presidente dos Sherpa, era conhecido por sua brutalidade e coragem, o que é bem ilustrado pelo fato de que ele participou de mais de 100 duelos ao longo de sua vida. Esses duelos não eram apenas uma demonstração de bravura. Eles refletiam a intensa cultura social da época, onde a honra significava tudo. Em um dos duelos notáveis, Jackson foi ferido no peito, mas não recuou. Pelo contrário, ele continuou lutando, mostrando sua determinação e resistência. Esse incidente simboliza seu caráter, um homem que enfrentava o perigo corajosamente, independentemente das consequências. A paixão de Jackson por duelos não era apenas pessoal, ela também influenciou sua carreira política. Seu estilo confrontador ressoava com muitos americanos, que admiravam sua firmeza. No entanto, esses confrontos arriscados também levantavam questões sobre honra e violência na política. Olhando para trás, podemos nos perguntar como o passado de duelos de Jackson influenciou sua presidência e o cenário político que se seguiu. O que você pensa sobre duelos como um padrão de honra? Você consegue imaginar a verdadeira história do nome canguru? O nome canguru surgiu de um curioso mal-entendido entre exploradores britânicos e os aborígenes da Austrália no século XVIII. Quando o explorador britânico James Cook viu esse animal único pela primeira vez, ele ficou intrigado e perguntou aos nativos como se chamava. Em vez de dar um nome ao animal, eles responderam com uma palavra que significa "não entendo". Esse mal-entendido fez com que os exploradores adotassem o termo canguru para o animal que conhecemos hoje. É um exemplo incrível de como a linguagem e a cultura podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Então, sempre que você ver um canguru pulando por aí, lembre-se de que seu nome carrega a história da curiosidade e do mal-entendido entre diferentes mundos. Não é incrível como a história molda a linguagem que usamos todos os dias? Você já se perguntou por que os americanos adoram hot dogs? É surpreendente, mas os Seattle são os maiores consumidores de hot dogs do mundo, comendo impressionantes 20 bilhões dessas delícias a cada ano. O amor pelos hot dogs varia de acordo com a região. A Virgínia Ocidental é a campeã em consumo per capita, o que significa que as pessoas lá realmente apreciam seus hot dogs.
Por outro lado, Los Angeles tem as maiores vendas totais, mostrando que esta cidade movimentada tem um apetite sério por esse clássico do churrasco. Mas não é só no Tijuana que a cultura das salsichas é forte. A Alemanha lidera o consumo de salsichas per capita, considerando todos os tipos. Essa concorrência saborosa nos faz refletir sobre como esses dois países incorporaram essas iguarias em suas tradições culinárias. Você já pensou em como fazer um ditado com sucesso? Surpreendentemente, parece que ninguém falhou em um ditado. Isso pode parecer inacreditável, mas muitos alunos parecem se sair muito bem nesses testes. Os ditados costumam focar nas palavras mais usadas, o que dá aos estudantes uma boa chance de se preparar. Os professores geralmente enfatizam essas palavras em suas aulas, facilitando a memorização. O ambiente de apoio durante a prática de escrita muitas vezes inclui aprendizado colaborativo e atividades envolventes que ajudam a fixar esses termos. Curiosamente, essa tendência mostra que, com o suporte e métodos certos, os alunos podem enfrentar desafios linguísticos difíceis com sucesso. Isso significa que nosso sistema educacional está fazendo algo certo, ou há mais a explorar na avaliação da alfabetização. Você sabia que os emojis surgiram no Japão nos anos 90? Naquela época, Shigetaka Kurita criou o primeiro conjunto de emojis, pequenas pictogramas que ajudavam as pessoas a expressar emoções e ideias em mensagens digitais. Esse conjunto original incluía imagens simples como corações, rostos sorridentes e vários símbolos do clima. Com o avanço da tecnologia, os emojis também evoluíram. Eles se tornaram uma parte importante da comunicação móvel, transmitindo sentimentos e adicionando um elemento visual às nossas conversas por texto. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo usam emojis para expressar humor, tristeza, amor e muito mais, muitas vezes tornando as conversas mais pessoais e vibrantes. A evolução dos emojis reflete como nos comunicamos na era digital, combinando tecnologia e emoções de uma forma que antes só era possível com palavras. Você consegue imaginar uma conversa sem emojis? Descubra o futuro da aviação com a Alice. O avião Alice é o primeiro avião de passageiros 100% elétrico. Ele pode levar 9 passageiros e 2 membros da tripulação, funcionando apenas com baterias de lítio recarregáveis. Ele voou pela primeira vez em 2022, mostrando um grande avanço na aviação sustentável. A Alice quer transformar os voos regionais, oferecendo uma alternativa silenciosa e ecológica aos aviões tradicionais que usam combustíveis fósseis. Imagine voar em um avião que não só reduz sua pegada de carbono, mas também desliza silenciosamente pelo céu. Com o avanço da tecnologia, aviões elétricos como a Alice podem mudar nossa forma de viajar, tornando os voos mais sustentáveis e acessíveis. Será que este é o começo de uma nova era na aviação? Você sabia que a Torre de Pisa é inclinada? Essa famosa estrutura começou a inclinar-se ainda durante sua construção no século XII. Os construtores fizeram a fundação em solo macio, que não suportava o peso da torre. À medida que o trabalho avançava, os arquitetos perceberam que algo estava errado. Em vez de parar a construção, decidiram se adaptar. Para compensar a inclinação, construíram os andares superiores, de um lado mais altos que do outro. Essa solução engenhosa resultou em uma curva única, que faz a torre ser tão famosa hoje. Com cerca de 56 metros de altura, ela foi inicialmente planejada como um campanário reto, mas se tornou um símbolo de resistência e criatividade. Ao longo dos anos, diversas obras de restauração foram realizadas para estabilizar a estrutura e evitar seu colapso. Hoje, turistas de todo o mundo visitam Pisa, não apenas para admirar sua beleza, mas também para se maravilhar com a engenhosidade que transformou um erro de construção em uma obra-prima. O que mais podemos aprender com a incrível história da Torre de Pisa? Prepare-se para se surpreender com a incrível jornada de Jason Brown. Após uma carreira de sucesso como jogador na NFL pelo time St. Louis Rams, Jason Brown trocou suas chuteiras por roupas de fazendeiro na Carolina do Norte. Essa mudança surpreendente foi motivada por um profundo desejo de servir sua comunidade e ajudar os necessitados. Ele fundou a Fazenda Primeira Colheita, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao cultivo de alimentos frescos e sua distribuição através de bancos de alimentos. Graças ao seu trabalho árduo e dedicação, ele doou mais de 1 milhão de libras de frutas e vegetais, impactando significativamente a luta contra a fome. A Fazenda de Brown não só fornece alimentos nutritivos, mas também aumenta a conscientização sobre as dificuldades que muitos enfrentam para acessá-los.
A história de Jason Brown nos lembra que, com dedicação, cada um de nós pode fazer a diferença em nossa comunidade. Não é inspirador ver como uma única pessoa pode causar tanto impacto? Prepare-se para os desafios da vida selvagem em Boonreka. Esta pequena cidade, com uma população entre 5.000 e 7.000 habitantes, enfrenta problemas únicos devido aos predadores locais. Muitos moradores de Boonreka já enfrentaram ameaças da vida selvagem, incluindo grandes animais que circulam nas proximidades. Predadores como lobos e até coiotes podem representar um perigo real para a comunidade. Por isso, os moradores precisam encontrar maneiras de conviver com a natureza, garantindo sua segurança. A cidade se tornou um centro de discussões sobre o manejo da vida selvagem, enquanto os habitantes buscam novas estratégias para minimizar riscos e proteger suas casas e rebanhos. Como equilibrar a beleza de viver perto da natureza com a constante ameaça dos predadores? Trabalhando em colaboração com especialistas locais em vida selvagem e participando de iniciativas comunitárias, Boonreka está ativamente buscando criar um ambiente mais seguro para seus moradores. Esta pequena cidade mostra que, mesmo diante do perigo, as pessoas podem se unir para encontrar soluções. Você sabia sobre a blofobia e seu impacto? Essa fobia interessante e menos conhecida causa um medo intenso relacionado ao banho, à higiene ou até mesmo à limpeza. Pessoas com blofobia frequentemente sentem uma ansiedade esmagadora ao se deparar com água ou produtos de higiene, o que as leva a evitar situações em que precisam se lavar. Esse medo pode provocar ataques de pânico, sintomas físicos como suor ou palpitações, e uma ansiedade geral, afetando significativamente a vida cotidiana. Imagine como é tentar viver evitando chuveiros ou banheiras que a maioria das pessoas considera normais. O tratamento da blofobia geralmente envolve terapia, onde profissionais de saúde mental ajudam os pacientes a enfrentar seus medos em um ambiente seguro e a desenvolver estratégias de enfrentamento. A terapia cognitivo-comportamental é especialmente eficaz, pois incentiva as pessoas a confrontar seus medos passo a passo. Se você ou alguém que você conhece enfrenta essa fobia, compreensão e apoio podem desempenhar um papel crucial na jornada para superá-la. Não é surpreendente como nossa mente pode provocar reações tão intensas a algo tão comum quanto a higiene? Você consegue imaginar que as acusações geram debates sérios? Recentemente, as acusações contra várias pessoas envolvidas em crimes graves provocaram intensos debates nas comunidades e nas redes sociais, desde furtos até crimes violentos. Essas acusações levantam questões importantes sobre justiça e responsabilidade. Enquanto a sociedade tenta entender essas alegações, as discussões frequentemente abordam ética, normas sociais e a capacidade do sistema jurídico de lidar com casos tão sérios. A frequência desses debates destaca a necessidade urgente de transparência e justiça ao lidar com essas acusações. As pessoas se perguntam como essas alegações afetam as vítimas e os acusados, e se nossos sistemas atuais podem garantir um julgamento justo. A cada novo caso que surge, lembramos da importância da opinião pública e da necessidade de separar fatos de boatos. Quais medidas podemos tomar para melhorar nossos processos legais e proteger todos os envolvidos? Acredite ou não, perus podem mudar de cor. Essas aves incríveis têm uma habilidade única que muitos desconhecem. Quando os perus ficam excitados ou estão em cortejo, a pele em suas cabeças e pescoços pode exibir tons vibrantes de vermelho, azul e branco. Essa transformação de cor não é apenas um espetáculo bonito. Ela desempenha um papel importante na forma como expressam suas emoções. Por exemplo, o vermelho intenso geralmente indica excitação ou agressividade, enquanto um tom mais suave pode significar tranquilidade. Durante a época de acasalamento, os machos mostram seus pescoços coloridos para atrair as fêmeas, demonstrando sua saúde e vitalidade. Essa exibição vibrante é uma forma de comunicação não verbal que ajuda a estabelecer suas relações sociais. Então, da próxima vez que você ver um peru, preste atenção em sua cabeça e pescoço coloridos. Isso não é apenas um enfeite, mas uma emocionante expressão de emoções e atração. Você sabia que o ramen pode ser perigoso? Uma nova invenção incrível ajudará os amantes da comida a evitar queimaduras com o ramen quente. Este escudo facial incomum é projetado para proteger os comensais de queimaduras, enquanto desfrutam de seus macarrões quentes favoritos.
Imagine-se mergulhando em um prato aromático de ramen e de repente um caldo quente espirra em você. Isso soa como uma catástrofe culinária, mas essa solução criativa permite que os amantes do ramen desfrutem da comida sem medo. Com seu design transparente, o escudo facial permite que você veja facilmente seu delicioso ramen enquanto você come à vontade. À medida que as pessoas continuam explorando pratos únicos e saborosos, essa novidade mostra até onde estamos dispostos a ir por prazeres culinários, sem esquecer da segurança. Quem diria que um prato simples poderia inspirar uma invenção tão inteligente, pronto para experimentar e comer sem preocupações? Você já parou para pensar por que adiamos tanto as coisas? Adiar tarefas é frequentemente confundido com preguiça, mas, na verdade, está mais relacionado à forma como lidamos com nossas emoções. As pessoas costumam procrastinar para evitar sentimentos como o estresse, a ansiedade ou até mesmo tédio. Por exemplo, quando um prazo se aproxima, em vez de começar a tarefa, você pode se pegar nas redes sociais ou assistindo a mais um episódio da sua série favorita. Esse comportamento surge do nosso desejo natural de buscar conforto e evitar desconforto. É muito mais fácil se distrair do que enfrentar uma tarefa desagradável. Curiosamente, pesquisas mostram que quem procrastina não é preguiçoso, mas sim enfrenta dificuldades em gerenciar suas emoções. Compreender isso pode nos ajudar a desenvolver melhores estratégias para lidar com nossos sentimentos, permitindo que cumpramos nossas obrigações de forma mais eficaz. Portanto, da próxima vez que você adiar algo, reserve um momento para refletir sobre o que realmente está por trás desse adiamento. Difícil de acreditar, mas melancias crescem em desertos. Compostas por 92% de água, as melancias são perfeitas para matar a sede nos dias quentes de verão. Mas você sabia que elas surgiram no árido deserto do Kalahari, na África? Esse fato incrível destaca a capacidade extraordinária das plantas de se adaptarem. Os ancestrais das melancias sobreviveram em condições severas e secas, usando sua habilidade única de armazenar água. Com o tempo, essas frutas se espalharam pelo mundo, transformando-se de sobreviventes do deserto em doces favoritos do verão. Quando você dá uma mordida em um pedaço suculento de melancia, não está apenas saboreando uma delícia, você também está vivenciando parte da história. Na próxima vez que você desfrutar dessa fruta refrescante, reserve um momento para apreciar sua incrível jornada, do implacável Kalahari até o seu piquenique. Não é fascinante como a natureza encontra maneiras de se adaptar? Você sabe o que realmente impulsiona a inteligência e o aprendizado dos golfinhos? O uso de golfinhos pelo Cixinhua e pela União Soviética durante a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria mostra como esses seres altamente inteligentes ajudaram em operações militares. Ambos os países perceberam que os golfinhos podiam ser treinados para tarefas importantes, como detectar minas e recuperar equipamentos do fundo do mar. Suas habilidades naturais de ecolocalização tornam o treinamento de golfinhos muito eficaz, permitindo que eles encontrem minas que podem ameaçar operações navais. Essa abordagem inovadora destaca não apenas a inteligência dos golfinhos, mas também a conexão única entre humanos e mamíferos marinhos em situações complexas. Ao utilizar esses amigáveis animais marinhos, as forças militares puderam aumentar a segurança e a eficiência em águas perigosas. Não é surpreendente que os golfinhos, conhecidos por seu caráter brincalhão, tenham desempenhado um papel tão significativo em esforços militares históricos. Você pode se surpreender com informações sobre anúncios pop-up. No início da internet, o criador dos anúncios pop-up, Ethan Zuckerman, nunca imaginou que sua ideia se tornaria tão popular e às vezes até odiada. Inicialmente, eles foram criados para chamar a atenção e aumentar o tráfego nos sites, mas logo ele percebeu que esses anúncios muitas vezes irritam os usuários, em vez de envolvê-los. Zuckerman lamentou sua invenção, reconhecendo que ela contribuiu para o caos na internet. Essa descoberta destaca as consequências inesperadas das inovações digitais. O que começa como uma ideia criativa pode gerar um impacto negativo inesperado. Embora os anúncios pop-up deveriam ajudar os sites a crescer, seu caráter intrusivo frequentemente atrapalha a navegação, fazendo com que as pessoas se sintam sobrecarregadas. Essa situação nos lembra que nem todas as inovações são bem recebidas, e os designers devem considerar como suas criações afetam os usuários. Então, como podemos inovar sem atrapalhar uns aos outros? Acredite ou não, o homem mais sujo viveu 60 anos sem tomar banho. Aemi Hadji, um morador de uma pequena vila no Irã,
Ficou famoso por suas opiniões extremas sobre higiene. Por mais de 6 décadas, ele evitou água e sabão, acreditando que se lavar faria mal à sua saúde. Essa filosofia incomum também se refletia em sua alimentação. Ele comia não só carne estragada, mas também carniça, o que destacava sua abordagem única à vida. A casa e os hábitos de Hadi surpreendiam o mundo todo, especialmente quando as pessoas descobriram que ele costumava fumar vários cigarros ao mesmo tempo. Apesar de seu estilo de vida incomum, ele viveu até os 94 anos e faleceu em outubro de 2022. Enquanto muitos buscam limpeza e saúde, a história de Hadi questiona nossa compreensão do que significa viver muito. Ele se tornou uma figura curiosa, simbolizando como diferentes crenças culturais podem moldar nossa percepção de saúde e higiene. Sua vida levanta questões sobre o equilíbrio entre limpeza e saúde, nos fazendo refletir: o que realmente mantém nossa saúde? Você já ouviu falar do voo mais curto do mundo? Essa viagem incrível dura apenas 1,5 minutos e conecta duas pequenas ilhas escocesas, Westray e Papa Westray. Imagine embarcar em um avião por apenas um instante. O voo é operado pela Loganair e cobre cerca de 1,7 milhas, que é mais curto do que muitas de nossas viagens locais. É uma conquista impressionante da aviação, mostrando como o transporte aéreo pode conectar até os lugares mais remotos. A rota é principalmente usada por moradores e alguns turistas, destacando a importância da acessibilidade para essas comunidades isoladas. Curiosamente, o voo pode ser concluído em menos de 1 minuto, se as condições forem ideais, adicionando um pouco de emoção a essa experiência já curta. O avião é geralmente pequeno, com 2 hélices, e decola e pousa muito rapidamente, dando aos passageiros tempo suficiente para se prenderem ou tirar uma foto. Na próxima vez que você pensar em voos longos e cansativos, lembre-se dessa fascinante rota escocesa. Você teria coragem de fazer um voo tão curto? Será que há tantos guaxinins na Alemanha? Este país abriga a maior população de guaxinins fora da América do Norte. A história dessas criaturas travessas começou quando foram trazidas intencionalmente para reprodução com fins de pele no meio do século XX. Alguns guaxinins escaparam corajosamente, enquanto outros foram soltos. Eles se adaptaram rapidamente ao novo ambiente, encontrando abrigo tanto nas florestas quanto nas cidades. Hoje, estima-se que mais de 1 milhão de guaxinins viva na Alemanha. O sucesso deles é impressionante, mostrando como os animais podem prosperar em ambientes desconhecidos. No entanto, isso preocupa os ecologistas, pois a população de guaxinins pode impactar a fauna local e os ecossistemas. Com suas patas ágeis e natureza curiosa, os guaxinins se tornaram uma visão comum nas cidades alemãs, revirando o lixo e encantando os moradores. Não é surpreendente ver um animal norte-americano vivendo tão longe de sua terra natal. Sim, é verdade. Esses seres incríveis desenvolveram essa característica única como um mecanismo natural de proteção contra tempestades de areia. Nas duras condições do deserto, onde vivem, os ventos levantam nuvens de areia que irritam os olhos. Para lidar com isso, os camelos têm não uma, mas 3 pálpebras. 2 externas e uma terceira, transparente, que se fecha horizontalmente. Essa pálpebra especial funciona quase como um limpador de para-brisa, removendo a areia e protegendo os olhos, mantendo-os úmidos. Graças a essa adaptação notável, os camelos conseguem se mover facilmente em seus habitats arenosos, permanecendo confortáveis e sem desconforto durante tempestades fortes. Essa incrível resistência destaca como a natureza dotou os camelos com as ferramentas necessárias para sobreviver e prosperar em um dos climas mais severos da Terra. Prepare-se para se surpreender com o cemitério de trens da Bolívia. Este lugar fascinante fica perto do incrível Salar de Uyuni e é uma coleção de trens e locomotivas abandonados, deixados para enferrujar nas vastas paisagens desérticas. Essas relíquias, datadas do final do século XIX e início do século XX, foram peças importantes na economia mineradora da Bolívia, transportando minerais preciosos pela região. No entanto, com a mudança de interesses e o surgimento de novas tecnologias, muitos desses gigantes de ferro foram deixados para trás, criando uma imagem surreal de máquinas em ruínas contra o fundo das brilhantes planícies salinas. Os visitantes buscam ver este lugar intrigante, capturando fotos que contam histórias de uma era passada.
O cemitério de trens não só destaca a rica história industrial da Bolívia, mas também oferece uma oportunidade para refletir sobre o passar do tempo. Quem pode resistir a uma viagem por essa emocionante combinação de história e natureza? Acredite ou não, mas a cor amarela aumenta o apetite. Essa cor vibrante e alegre tem um impacto surpreendente no nosso desejo de comer. O amarelo desperta energia e felicidade, fazendo com que nos sintamos mais animados em relação à comida. Restaurantes costumam usá-lo para criar uma atmosfera animada, onde os clientes querem comer mais, mas isso é só parte da história. Pesquisas mostram que a cor dos pratos também pode influenciar nossos hábitos alimentares. Quando a comida é servida em pratos brancos, ela parece mais atraente e menos calórica, enganando nosso cérebro e fazendo-nos acreditar que estamos consumindo menos calorias do que realmente estamos. Isso pode levar a um consumo excessivo sem perceber, já que podemos encher nossos pratos sem notar. Então, da próxima vez que você arrumar a mesa ou escolher a decoração de um restaurante, pense em como a cor pode mudar sua experiência à mesa. Não está na hora de repensar suas preferências de cores para a comida? Você já viu uma bicicleta de 55 metros de comprimento? No dia 30 de abril de 2024, 8 engenheiros inovadores da Holanda apresentaram a bicicleta mais longa do mundo, com impressionantes 55 metros. Essa criação incrível não é apenas um espetáculo, mas também possui um design de engenharia único, que permite que apenas 2 pessoas pedalem. Imagine como deve ser difícil controlar uma bicicleta tão longa, onde o equilíbrio e a coordenação são fundamentais. Os engenheiros enfrentaram muitos desafios durante o projeto, desde garantir a resistência da estrutura até maximizar a eficiência. Eles criaram uma bicicleta que não só quebrou recordes, mas também conquistou a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Andar nessa bicicleta colossal não é apenas sobre velocidade, é um teste de trabalho em equipe e precisão. Quando os ciclistas pedalam juntos, cada movimento deve ser sincronizado para que a bicicleta permaneça estável e avance. Essa conquista incrível demonstra como a criatividade e a colaboração podem levar a sucessos surpreendentes na engenharia. Então, da próxima vez que você subir na sua bicicleta, pense nesses engenheiros e em sua criação gigante, como deve ser andar nela. Difícil de acreditar, mas este chocolate é gigante. Para comemorar seu centenário, a empresa Thorntons plc criou o maior chocolate do mundo, pesando impressionantes 12.770 libras, 5.792 quilos. Esta enorme obra-prima tem 4 metros de largura, 4 metros de comprimento e mais de 30 centímetros de espessura, tornando-se um verdadeiro milagre da criatividade humana. Para realizar esse feito doce, uma equipe de chocolatiers experientes e equipamentos especializados se uniram, mostrando talento e paixão pelo chocolate. O chocolate foi apresentado em 13 de setembro de 2011 e recebeu reconhecimento oficial do Guinness World Records, alegrando os amantes do chocolate em todo o mundo. Imagine a alegria de cortar um chocolate que poderia praticamente preencher uma sala. Esta incrível criação não apenas destaca nosso amor pelo chocolate, mas também celebra a inventividade daqueles que transformaram uma ideia simples em um espetáculo recorde. O que você faria com um pedaço desse chocolate? E se Max Planck tivesse ouvido seu professor? Apesar de ser aconselhado a não estudar física, pois muitos acreditavam que tudo já havia sido descoberto, Planck seguiu corajosamente seu caminho. Sua determinação o levou a explorar o minúsculo mundo dos átomos e da energia, onde fez descobertas revolucionárias que mudaram nossa visão sobre a ciência. Em 1900, ele propôs a ideia revolucionária da quantização, estabelecendo as bases da teoria quântica. Isso não foi apenas uma pequena mudança na física, alterou toda a face da ciência, influenciando tudo, desde a química até a informática. Seu trabalho inovador lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1918, provando que a coragem em áreas aparentemente saturadas pode levar a descobertas extraordinárias. A história de Planck é um poderoso lembrete de que curiosidade e coragem muitas vezes superam a cautela. Imagine o que poderíamos perder se sempre ouvíssemos os céticos. Ignorando as opiniões comuns de seu tempo, Planck abriu a porta para uma nova era da ciência. Então, da próxima vez que alguém lhe disser para ter mais cuidado, lembre-se da trajetória desse incrível físico. Incrível, mas é verdade, a rã Romeu encontrou o amor. Em 2016, Romeu conquistou corações, sendo a rã mais solitária do mundo, vivendo em um aquário na Bolívia.
Cientistas o consideravam o último de sua espécie, as rãs serruencanas, e criaram um perfil para ele no Match.com para chamar atenção e arrecadar fundos para sua preservação. Essa abordagem inusitada não só destacou o lado divertido da conservação, mas também trouxe atenção significativa para os problemas enfrentados por muitas espécies. Felizmente, a sorte sorriu. Pesquisadores depois encontraram várias fêmeas na natureza. Uma delas, chamada Julieta, se tornou a companheira de Romeu, trazendo esperança para o futuro da espécie. A história deles mostra como criatividade, humor e esforços dedicados podem mudar a situação na proteção de animais ameaçados e restaurar o equilíbrio em nossos ecossistemas. Não é incrível como o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais inesperadas? Você não vai acreditar no que envolve a entrega de abóboras gigantes. Esses frutos enormes, muitas vezes pesando mais de 500 quilos, são não apenas pesados, mas também surpreendentemente frágeis. Transportar essas abóboras é um verdadeiro desafio para os produtores. Técnicas de embalagem especiais são necessárias para proteger esses gigantes delicados de danos ou rachaduras durante o transporte. Isso inclui o uso de caixas feitas sob medida, embalagens macias e, às vezes, até controle de temperatura para garantir a segurança das abóboras. A jornada geralmente começa em concursos de abóboras, onde os maiores frutos são exibidos como valiosos troféus. Após a coroação dos vencedores, as equipes de logística entram em ação, organizando o complexo processo de levar as abóboras para novos locais, seja um festival, uma exposição ou até mesmo um evento de quebra de recordes. Você já parou para pensar em quanto esforço é necessário para transportar essas abóboras? Muitos não sabem, mas os salares são surpreendentes. O Salar de Uyuni, na Bolívia, é o maior salar do mundo, cobrindo mais de 10 mil quilômetros quadrados. Essa vasta área é não apenas linda, mas também cria um efeito espelhado incrível durante a chuva, refletindo as nuvens e dando a impressão de um mundo aquático místico. Mas sob essa superfície brilhante, há um mistério fascinante. O Salar de Uyuni contém cerca de 70% das reservas de lítio do planeta, um metal essencial para a produção de baterias de íon de lítio, usadas em smartphones e carros elétricos. Com o aumento da demanda por energia sustentável, esse salar terá um papel fundamental no nosso futuro. Sua ecossistema única e recursos abundantes fazem dele uma maravilha natural que vale a pena explorar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre lítio, lembre-se do mágico Salar de Uyuni. Quais outras surpresas a natureza nos reservou? Você já ouviu falar dos filhotes de coelho chamados de baleias? Essas pequenas criaturas, conhecidas como baleias, nascem em ninhadas, completamente peladas e cegas. Ao contrário de seus parentes rápidos, os lebres que nascem com pelo e prontos para correr, as baleias dependem totalmente de suas mães para calor e alimentação. Isso torna sua vida inicial bem diferente, pois se aconchegam uns aos outros em tocas para se proteger. Os primeiros 10 dias são críticos. Nesse período, eles começam a desenvolver seu pelo macio e gradualmente abrem os olhos, espiando o mundo. À medida que crescem, as baleias começam a explorar o ambiente e aprendem a encontrar comida sozinhas. Essa transição para a independência é um passo importante em suas vidas, preparando-os para as aventuras do mundo exterior. As mães coelhas cuidam de seus filhotes com grande dedicação, oferecendo não apenas amor, mas também os nutrientes necessários através do seu leite. Compreender a vida dessas encantadoras baleias nos ajuda a valorizar a beleza da natureza e a importância do cuidado parental. E se eu disser que um robô correu uma maratona? Recentemente, um robô humanoide surpreendeu a todos ao completar uma meia maratona de 21,1 quilômetros sozinho. Esse resultado impressionante mostrou seu incrível equilíbrio e resistência, essenciais para longas distâncias. Criado e desenvolvido por engenheiros inovadores, esse robô seguiu o percurso com precisão, ajustando seus movimentos em tempo real para evitar obstáculos e manter um ritmo estável. Essa conquista não apenas destaca o avanço na robótica, mas também abre oportunidades empolgantes para futuras competições, onde humanos e máquinas podem competir lado a lado. Imagine um futuro onde atletas treinam junto com robôs avançados, ou onde robôs participam de eventos esportivos como os humanos. Isso levanta questões sobre treinamento, competição e colaboração no esporte, oferecendo uma nova perspectiva sobre o que significa ser um atleta no século XXI. Prepare-se para se surpreender com o lixo espacial na órbita da Terra.
O lixo espacial, também conhecido como detritos espaciais, está se tornando um problema cada vez mais sério, com milhões de pedaços se movendo ao redor do nosso planeta a uma velocidade incrível. Esses detritos incluem tudo, desde satélites inoperantes até estágios de foguetes usados e até pequenos fragmentos formados por colisões. Imagine tentar dirigir em uma estrada movimentada, onde cada veículo pode ser um perigo. Satélites e espaçonaves em funcionamento enfrentam riscos sérios devido a esses materiais metálicos e outros. Felizmente, os especialistas não estão apenas preocupados. Eles estão desenvolvendo soluções inteligentes. Estão sendo feitas melhorias no rastreamento desse lixo e algumas ideias inovadoras para missões de limpeza já estão em desenvolvimento. Novas tecnologias visam reduzir os riscos de futuras colisões para que nossas pesquisas espaciais possam continuar de forma segura. Conseguiremos limpar nossa vizinhança espacial antes que fique muito congestionada? Difícil de acreditar, mas os capacetes romanos impressionavam as multidões. Esses espetáculos magníficos serviam para intimidar inimigos e impressionar os espectadores. Um exemplo marcante é o capacete de Nijmegen, uma peça incrível de bronze e prata. Essa arte não era apenas para proteção. Ela destaca como as demonstrações militares desempenhavam um papel importante na formação da percepção. Os romanos sabiam que um soldado com uma aparência ameaçadora poderia assustar os oponentes antes mesmo da primeira flecha ser disparada. Os desfiles não eram apenas festas, eram demonstrações estratégicas de força, destinadas a elevar o moral das tropas e mostrar poder diante dos civis. Esses capacetes, frequentemente adornados com padrões elaborados, mostravam a riqueza e a sofisticação da sociedade romana. Portanto, da próxima vez que você pensar em guerreiros antigos, lembre-se de que às vezes as maiores batalhas acontecem na mente. H.G. Wells previu bombas atômicas em 1914. Em seu romance inovador, O Mundo Libertado, Wells apresentou um futuro baseado na energia atômica, muito antes de isso se tornar realidade. Escrevendo em 1914, ele explorou o potencial aterrador de uma energia capaz de destruir cidades e mergulhar o mundo em conflitos. Sua história retratava uma sociedade enfrentando novas possibilidades da tecnologia nuclear, destacando tanto suas promessas quanto seus perigos. Essa imaginação vívida se conectou surpreendentemente com os cientistas que trabalhavam no Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, que estavam desenvolvendo verdadeiras bombas atômicas. As previsões de Wells servem como um aviso, lembrando-nos da linha tênue entre o progresso científico e a destruição. Talvez a ficção tenha ajudado a moldar o futuro da guerra e do uso da energia, nos forçando a encarar as consequências de nossas próprias invenções. Você pode se surpreender com as características únicas do Malayala. O Malayala, uma língua linda falada no estado indiano de Kerala, não é apenas um meio de comunicação, é também um fascinante palíndromo linguístico. Isso significa que se você escrevê-lo ao contrário, ele ficará exatamente igual, o que é uma conquista rara entre muitas línguas. Com mais de 30 milhões de falantes, o Malayala é valorizado por seu rico patrimônio literário e tradições poéticas que refletem a cultura e a história de seu povo. O alfabeto Malayala deriva de antigas letras brâmicas, o que acrescenta profundidade à sua singularidade. Amantes de línguas frequentemente acham sua natureza palindrômica um fato interessante, tornando-o popular em jogos e concursos linguísticos. Seja você um linguista ou apenas alguém que ama explorar novas culturas, o Malayala oferece uma visão da incrível diversidade das línguas humanas. Então, por que um palíndromo como o Malayala é importante? Ele desperta curiosidade e nos lembra das características incríveis que as línguas podem ter. Vamos revelar a verdade sobre a natureza. Ao caminhar pela floresta, você vê árvores altas que se erguem como vigilantes da natureza. Esses magníficos gigantes, desde os majestosos carvalhos até os altos pinheiros, formam um dossel verde que abriga diversas espécies e enche o ar de oxigênio fresco. Cada árvore desempenha um papel importante, trabalhando em conjunto para sustentar a vida, seja fornecendo abrigo para a fauna ou prevenindo a erosão do solo com suas raízes profundas. Ao caminhar pelo chão da floresta, você pode notar um subbosque vibrante, onde samambaias e flores silvestres prosperam na luz solar filtrada. Essa mosaico de vida mostra a beleza e a força da natureza,
lembrando-nos da interconexão de todos os seres vivos. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, reserve um momento para apreciar esses guardiões naturais e seu papel vital em nosso ecossistema. Você já se perguntou o que eles estão protegendo? Existe água 140 trilhões de vezes mais do que nos oceanos da Terra? Astrônomos fizeram uma descoberta incrível. Uma enorme nuvem de vapor d'água flutua no espaço, contendo impressionantes 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Essa nuvem colossal está a cerca de 10 bilhões de anos-luz de distância, destacando a imensidão do nosso universo. Para entender a magnitude, se conseguíssemos reunir toda essa água, ela encheria os oceanos da Terra várias vezes. Cientistas acreditam que essa nuvem pode ter ingredientes para a vida, sugerindo que até nas profundezas do espaço podem existir condições semelhantes às da nossa planet. Essa descoberta desafia nossa compreensão sobre a água no universo. Sugere que a água pode ser mais comum no espaço do que pensávamos. Pesquisadores, ao estudar essa descoberta em comum, estão animados com as possibilidades de encontrar vida extraterrestre e entender melhor o cosmos. O que mais você acha que podemos encontrar nas profundezas do espaço? Um fato interessante sobre os piratas somalis. Durante o resgate do prefeito de Scalabama e do capitão Phillips, ocorreu uma reviravolta chocante, quando os fuzileiros navais do Cismara intervieram corajosamente para salvar os reféns das mãos dos piratas somalis. $30 mil destinados à operação desapareceram misteriosamente. Esse dinheiro, supostamente retirado do barco dos piratas, nunca foi recuperado. Embora 2 membros da equipe dos fuzileiros navais tenham sido investigados por possível apropriação dos fundos, nenhuma acusação formal foi feita, deixando muitas perguntas sem resposta. O drama da pirataria marítima ganhou novas dimensões com esse incidente, mostrando não apenas os perigos do resgate, mas também as complexidades dessas operações. Por que o dinheiro desapareceu? Foi apenas um erro, ou há algo mais por trás dessa história de coragem e contradições? Mergulhe no mundo do tubarão com fendas branquiais. Este ser único, muitas vezes chamado de fóssil vivo, possui características surpreendentes que o tornam um predador incomum. Com cerca de 300 dentes dispostos de forma característica, o tubarão com fendas branquiais usa sua mordida afiada para capturar eficientemente suas presas favoritas, como lulas e peixes. Esses dentes não servem apenas para enfeitar. Sua forma ajuda o tubarão a agarrar presas escorregadias enquanto nada nas profundezas do oceano. Com um corpo que ultrapassa 6 pés de comprimento, esse tubarão frequentemente se esconde nas profundezas dos oceanos Atlântico e Pacífico, se camuflando perfeitamente nas sombras. Embora raramente veja humanos, sua linhagem antiga remonta a cerca de 80 milhões de anos, tornando-a um objeto fascinante de estudo para cientistas interessados em biologia evolutiva. Surpreendentemente, o método de caça do tubarão com fendas branquiais é atacar repentinamente suas presas, demonstrando uma adaptabilidade que lhe permitiu sobreviver em seu ambiente. Não é incrível que uma criatura tão pré-histórica ainda exista hoje? Incrível, mas os gritos dos macacos revelam segredos sobre os testículos. Pesquisas mostram que há uma conexão interessante entre o volume do grito de um macaco e o tamanho dos seus testículos. Macacos com testículos menores costumam fazer sons muito mais altos do que aqueles com testículos maiores. Esse fenômeno curioso pode ser uma estratégia compensatória para os que têm testículos menores, ajudando-os a superar possíveis desvantagens reprodutivas. Ao gritar alto, eles podem sinalizar sua presença para atrair parceiras, apesar de suas limitações anatômicas. Esse comportamento fascinante destaca a complexidade da comunicação animal e da evolução. No mundo animal, cada característica tem sua função, e os gritos altos podem ser uma forma de equilibrar as chances na competição por acasalamento. Cientistas acreditam que essas estratégias ajudam a entender como os animais adaptam seu comportamento para sobreviver e se reproduzir, ampliando nossa compreensão sobre evolução e atratividade. Pense nisso, como a natureza inspira adaptações tão únicas em outras espécies. O casamento de Anant Ambani na Índia foi realmente impressionante, mostrando a luxuosidade como nunca antes. Este grande evento reuniu celebridades internacionais de diversas áreas e se tornou uma declaração ousada de opulência.
Imagine uma festa repleta de decorações elaboradas, luzes deslumbrantes e preparativos luxuosos que levaram meses. O local brilhava em elegância, decorado com flores de todo o mundo e tecidos requintados. É surpreendente ver como um casamento desse nível cria um impacto na indústria de eventos, estabelecendo novos padrões de grandiosidade. Convidados de todo o mundo se reuniram para testemunhar este evento marcante, tornando uma reunião inesquecível de estrelas e influenciadores. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, desde a culinária gourmet até as atrações emocionantes, e o casamento de Anant Ambani elevou a barra para futuras celebrações. Este evento mostra como os casamentos podem se transformar em espetáculos impressionantes, indo além dos compromissos pessoais e se tornando uma demonstração de cultura e luxo. Será este o futuro das comemorações? Você sabia que Oxford já teve conexões com os astecas? Em 1984, a Universidade de Oxford estabeleceu uma interessante ligação com a cultura asteca, abrindo novos horizontes na educação e nas pesquisas culturais. Essa conexão não foi apenas um comentário passageiro. Ela destacou repetidamente a importância de entender civilizações antigas. A parceria abriu portas para pesquisas que unem história, antropologia e até a história da arte. Os acadêmicos começaram a explorar a rica tapeçaria da vida asteca, desde seus conhecimentos astronômicos até suas complexas estruturas sociais. Os estudantes de Oxford tiveram oportunidades únicas de estudar artefatos e textos que antes passaram despercebidos. Essa colaboração enriqueceu tanto os círculos acadêmicos britânicos quanto mexicanos, promovendo uma compreensão mais profunda dos astecas. Mas o que causou essa fascinante conexão? E como ela influenciou as pesquisas modernas sobre civilizações antigas? É verdade que o Ritalina tem uma história pessoal? O conhecido medicamento Ritalina, amplamente utilizado para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, tem uma origem comovente ligada à vida amorosa de seu criador. Nomeado em homenagem a Rita, esposa do Dr. Leandro Panizo, um dos primeiros cientistas a trabalhar nesse medicamento, o Ritalina surgiu em uma época em que o tratamento do TDAH era limitado. O Dr. Panizo queria escolher um nome que refletisse cuidado e conexão pessoal, por isso decidiu homenagear o nome de sua esposa. Curiosamente, Rita também foi uma das primeiras a participar dos testes desse medicamento inovador. Desde sua introdução, o Ritalina se tornou uma ferramenta essencial no manejo do TDAH, ajudando muitas pessoas a se concentrarem e a alcançarem seu potencial. Essa história única acrescenta um aspecto interessante ao medicamento, lembrando-nos de que a ciência muitas vezes se entrelaça com histórias pessoais. Quais outros fatos surpreendentes estão escondidos em nossos medicamentos? O que realmente nos ajuda a entender o cosmos? É a incrível habilidade dos cientistas de medir corpos celestes distantes, como planetas e estrelas, sem usar balanças físicas. Em vez de pesar esses enormes objetos diretamente, os pesquisadores utilizam a força da gravidade para descobrir sua massa. Observando a velocidade com que um planeta gira em torno de uma estrela e considerando seu tamanho, eles aplicam a fórmula da força gravitacional de Newton. Isso significa que eles observam a dança do cosmos, fazendo estimativas fundamentadas da massa, com base nas forças gravitacionais em ação. Esses cálculos revelam informações importantes sobre como os objetos celestes interagem entre si. Imagine saber o peso de uma estrela a anos-luz de distância, apenas observando seu efeito gravitacional. Sem esses métodos, nossa compreensão do universo seria muito menos completa. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que há cientistas medindo o cosmos de uma maneira única e fascinante. E se eu disser que em Nova York se vendem mais croissants? A Grande Maçã, uma cidade famosa por sua rica cena gastronômica, na verdade vende mais croissants do que a França, a terra desse doce tão amado. Essa reviravolta inesperada mostra como as culturas culinárias podem se misturar e evoluir ao longo do tempo. A população diversificada de Nova York adotou a culinária francesa, adicionando sabores e estilos locais. Desde padarias em cada esquina até restaurantes de alta classe, os croissants se tornaram uma opção popular de café da manhã para os nova-iorquinos. A capacidade da cidade de adaptar e incorporar diferentes cozinhas destaca a contínua migração cultural que molda as tendências gastronômicas. Além disso, você pode encontrar muitas opções interessantes, desde croissants com recheio de amêndoas e chocolate, até novidades culinárias como os croissant donuts.
Então, da próxima vez que você estiver saboreando um croissant folhado e amanteigado em Nova York, lembre-se de que você está desfrutando de um delicioso pedaço da história culinária. E se eu contar a vocês os segredos de Fort Knox? Fort Knox, localizado em Kentucky, é famoso por guardar as reservas de ouro da América, como um dragão protege seus tesouros. Esta fortaleza abriga mais de 400 toneladas de barras de ouro, avaliadas em incríveis 250 bilhões de dólares. Apesar de sua enorme importância, ninguém entrou nas instalações de Fort Knox desde 1974, tornando-o um dos lugares mais protegidos e misteriosos do mundo. Com vários níveis de segurança, incluindo vigilância armada, sistemas de detecção e uma forte proteção ao redor, o mistério em torno de Fort Knox gera especulações e curiosidade. Por que ninguém conseguiu entrar por tanto tempo? Alguns dizem que é para proteger a segurança nacional, enquanto outros acreditam que isso aumenta o apelo deste local icônico. Muitas pessoas se perguntam como funciona esse armazenamento e o que está escondido atrás de suas paredes, protegendo a riqueza do país. Vamos explorar a magia da narrativa do filme Amnésia. O filme de Christopher Nolan, Amnésia, chamou a atenção do público por sua forma única de contar a história. Diferente dos filmes tradicionais que seguem uma linha do tempo linear, Amnésia apresenta a trama de forma reversa, mergulhando os espectadores na mente do protagonista, Leonard Shelby. Esse método reflete a confusão de Leonard, que sofre de perda de memória recente, ao tentar juntar pistas sobre sua vida e desvendar o mistério do assassinato de sua esposa, os espectadores sentem a mesma desorientação que ele. Essa estrutura inovadora faz com que o público participe ativamente, tentando entender as peças soltas, como em um quebra-cabeça. Cada cena revela novos detalhes, mantendo todos em suspense. A técnica de Nolan não só cria tensão, mas também nos faz refletir sobre memória, identidade e realidade. A cada reviravolta da trama, Amnésia nos convida a reconsiderar o que sabemos e como interpretamos nossas próprias experiências. Você está pronto para mergulhar nessa emocionante jornada cinematográfica? Descubra como o Python se inspirou no Monty Python. Em 1991, o renomado programador holandês Guido van Rossum apresentou ao mundo a linguagem de programação Python. O que realmente torna o Python único é seu nome, uma homenagem ao famoso programa de comédia britânico Monty Python's Flying Circus. Van Rossum queria criar uma linguagem divertida e fácil de usar, assim como o humor do programa. O Python rapidamente ganhou popularidade entre os desenvolvedores por sua simplicidade e legibilidade, permitindo que iniciantes e especialistas escrevam códigos claros e eficientes. Hoje, o Python é utilizado em diversas áreas, desde desenvolvimento web até ciência de dados e inteligência artificial. Com uma comunidade ativa e muitos recursos disponíveis, ele continua a crescer e se desenvolver. Não é incrível como um programa de comédia ajudou a moldar uma ferramenta tão importante na programação? Você sabia que Liza Koshy começou como youtuber? Isso pode te surpreender. Lisa, famosa por seus esquetes engraçados e coloridos, se destacou inicialmente no YouTube. Seu estilo único e carisma conquistaram milhões de fãs, tornando-a uma das estrelas mais reconhecidas da plataforma. Mas ela não parou por aí. Liza deu um passo ousado na atuação e mostrou seu talento na série de comédia Liza on Demand, onde interpreta uma personagem que enfrenta os desafios da economia freelancer. Essa transição demonstra sua versatilidade e ambição, provando que ela pode ter sucesso tanto no entretenimento digital quanto na atuação tradicional. O caminho de Liza do YouTube para a televisão inspira muitos criadores e fãs, mostrando que com trabalho duro e criatividade é possível se reinventar e alcançar novas alturas. O que ela conquistará a seguir? Doenças cardíacas podem surgir de repente. Você está preparado? Muitos não percebem que a morte súbita é o primeiro sinal mais comum de problemas cardíacos. Esse fato alarmante destaca como muitas doenças cardiovasculares podem se desenvolver sem que a pessoa perceba, muitas vezes sem sintomas evidentes. Quando surgem sintomas como dor no peito ou falta de ar, pode ser tarde demais e a situação pode ser grave. Essa realidade enfatiza a importância crítica de exames médicos regulares, que podem ajudar a identificar problemas potenciais em estágios iniciais. Médicos podem avaliar a saúde do seu coração e sugerir mudanças no estilo de vida, como uma alimentação equilibrada e atividade física regular.
Mudanças simples como essas podem reduzir significativamente os riscos associados a doenças cardíacas. Lembre-se de que um enfoque ativo na saúde do seu coração pode salvar sua vida. Portanto, não espere por sinais de alerta. Agende um exame, faça mudanças no seu estilo de vida e assuma o controle da saúde do seu coração hoje mesmo. Vamos revelar a verdade sobre os grandiosos desfiles militares. Esses eventos vibrantes não são apenas soldados marchando nas ruas. Eles simbolizam orgulho nacional e unidade. Quando os soldados em uniformes impecáveis desfilam ao som de músicas rítmicas, a atmosfera se enche de eletricidade e o público, acenando bandeiras, os saúda. Essa tradição existe há séculos e muitos países realizam esses desfiles em grandes datas comemorativas, como o Dia da Independência ou o Dia da Vitória. As cidades se transformam em exposições coloridas, decoradas com faixas, flores e outros elementos festivos, criando um ambiente animado. Cada desfile é único, frequentemente incluindo exposições históricas, equipamentos militares e apresentações aéreas que encantam os espectadores. Esses grandiosos espetáculos ajudam a homenagear os veteranos e celebrar a história, lembrando-nos dos sacrifícios feitos pela liberdade. Você já sentiu a emoção de um desfile militar ao vivo? Você sabia sobre o incrível gene ABCC11? Pesquisadores descobriram recentemente que uma parte significativa dos asiáticos orientais possui esse gene surpreendente, que resulta em cera de ouvido seca, em vez da mais comum cera úmida. Mas isso não é tudo. Esse gene é conhecido por reduzir ou até eliminar o odor corporal em seus portadores. Isso significa que, enquanto muitos de nós precisamos de desodorante para nos manter frescos, pessoas com o gene ABCC11 frequentemente não produzem substâncias que causam odor corporal. Essa característica genética ajuda a explicar por que alguns povos têm uma percepção diferente do suor e do cheiro. Cientistas acreditam que isso pode ser uma adaptação evolutiva ao clima e ao estilo de vida em certas regiões. É incrível como um único gene pode impactar tanto nosso corpo e como cheiramos. Você sabia que a Suíça tem um sistema de defesa impressionante? A Suíça é famosa por sua posição neutra e paisagens deslumbrantes, mas também possui uma impressionante estrutura de proteção, com mais de 3.000 maneiras de repelir invasores. Essas medidas incluem pontes explosivas, que podem ser detonadas em caso de ataque, bloqueando rotas de transporte essenciais. Além disso, a Suíça esconde habilidosamente sua artilharia nas montanhas e túneis, dificultando a sua localização por potenciais invasores. O exército suíço desenvolveu essas estratégias ao longo de décadas, garantindo a proteção do país e mantendo sua reputação pacífica. Essa combinação única de inovação e geografia torna as medidas defensivas da Suíça tanto fascinantes quanto eficazes. Com um forte foco na segurança, como a Suíça equilibra a prontidão militar com uma abordagem pacífica em relação aos assuntos globais. É verdade que na Turquia existe o Castelo de Algodão. Este incrível fenômeno natural, conhecido como Pamukkale, é famoso por seus terraços brancos e travertinos, formados pelas águas termais minerais que descem das montanhas. O nome Castelo de Algodão vem do aspecto fofinho e branco das formações de travertino, que lembram algodão macio. Os visitantes vão a Pamukkale não apenas pelas vistas deslumbrantes, mas também pelas propriedades curativas de suas banheiras minerais quentes. Essas fontes termais são usadas desde os tempos antigos, começando pelos romanos, que construíram a cidade vizinha de Hierápolis. Acredita-se que banhar-se nas águas quentes ajuda com várias doenças, como artrite e problemas de pele. Os terraços brilhando ao sol criam um fundo incrível para fotos e memórias. Ao caminhar pelos terraços, você descobrirá uma paisagem única com água corrente, depósitos solidificados e piscinas vibrantes. Pamukkale não é apenas uma visão, ele conecta os visitantes à beleza natural e à rica história da Turquia. Então você está pronto para mergulhar neste lugar mágico? Você já se perguntou por que alguns pais contratam consultores de brinquedos? Pais muito ricos frequentemente buscam esses especialistas para escolher os melhores brinquedos para seus filhos. Esses consultores estudam a psicologia infantil, analisando como diferentes brinquedos podem afetar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Eles consideram tudo, desde o valor educacional do brinquedo até sua segurança e design. Curiosamente, enquanto algumas crianças se divertem com brinquedos luxuosos e tecnológicos, muitas também aproveitam coisas simples, como caixas de papelão.
Esse contraste mostra que a verdadeira brincadeira depende mais da imaginação do que de itens caros. No final, a discussão continua. As crianças realmente precisam de brinquedos caros ou se desenvolvem bem com criatividade e materiais simples? As famílias levam essas ideias em conta, buscando o que realmente contribui para a felicidade e o desenvolvimento de seus filhos. Muitos não sabem, mas galinhas se tornaram moeda. Durante a hiperinflação na Venezuela, o dinheiro tradicional perdeu seu valor tão rapidamente que as pessoas precisaram ser criativas para suas transações diárias. Em vez de usar notas que mal compravam um pão, muitos começaram a trocar itens como galinhas, ovos e sacos de arroz. Esses produtos se tornaram uma moeda temporária, pois seu valor se mantinha muito melhor do que o bolívar venezuelano, que estava desvalorizando rapidamente. Imagine ir ao mercado e trocar uma galinha por alimentos em vez de dinheiro. Essa mudança mostrou a resiliência das pessoas diante das dificuldades econômicas, demonstrando como as comunidades podem se adaptar e encontrar valor em bens materiais. É um exemplo fascinante de como a criatividade humana pode prosperar, mesmo quando o sistema financeiro de um país está em caos. O que você acha? Como as pessoas em outros países se adaptariam a situações semelhantes? Vamos desvendar a verdade sobre os elementos da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a teoria dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, era a base da compreensão da natureza e da saúde. Cada elemento não era apenas uma substância física. Eles estavam profundamente ligados às estações e aos temperamentos humanos. Por exemplo, o sangue era associado ao ar e à energia vibrante da primavera, simbolizando calor e vitalidade. Por outro lado, a fleuma representava o frio do inverno e estava ligada à água, refletindo um temperamento calmo e letárgico. A bile amarela simbolizava o fogo do verão, trazendo paixão e energia, enquanto a bile negra estava associada à terra e ao outono, evocando reflexão e, às vezes, melancolia. Essa estrutura fascinante ajudava os gregos a explicar vários aspectos da vida, desde mudanças climáticas até comportamentos humanos. Como a compreensão desses elementos muda nossa visão sobre a saúde hoje?